Boletim do Atlético. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Galo nesta sexta-feira, Atlético que volta a campo só na próxima quarta contra o Sport fora de casa. Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E o Atlético não tem compromisso nesse final de semana, nenhuma equipe da Série A tem, até porque as duas próximas rodadas do Brasileirão foram suspensas pela CBF por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Tempo para o técnico Gabriel Milito trabalhar e preparar a equipe. Agora, algumas dores de cabeça vão aparecendo para o treinador. Ontem o Atlético divulgou de forma oficial que o volante Otávio sofreu uma ruptura do tendão do músculo da coxa, músculo adutor da coxa esquerda. Com isso, ele deve ficar de fora entre 2 e 3 meses. Se fosse somente uma distensão, cerca de 30 dias ele já estaria de volta. Mas como teve a ruptura do tendão, aí o Otávio vai precisar ficar um pouco mais de tempo ausente. O que deve forçar o técnico Gabriel Milito a voltar com o Rodrigo Batalha para o meio de campo. E quando a gente começa a pensar em Copa América, os desfalques podem ser ainda maiores, serão maiores. Já não vai ter o Otávio durante esse período, o Rubens não deve voltar a tempo, tem ainda o volante Paulo Vitor, que está se recuperando no departamento médico de uma lesão ligamentar no tornozelo. Além disso, o Alan Franco tem tudo para ser convocado para a seleção equatoriana, o Vargas para a seleção chilena e o Arana foi convocado para a seleção brasileira. E não bastando isso, o técnico Dorival Júnior, por uma decisão tomada pela Conmebol, vai poder convocar mais 3 jogadores para a Copa América. A lista, que normalmente é de 23 jogadores, foi ampliada para 26. E em uma pré-lista que o Dorival tem de possibilidades para preencher essas 3 vagas, 2 jogadores do Atlético aparecem. O Gustavo Scarpa e o Paulinho. Não quer dizer que eles serão convocados. Pelo contrário, o Dorival até tem tentado mexer o mínimo possível nas equipes brasileiras durante a Copa América, justamente pelo fato da competição acontecer de forma simultânea ao Brasileirão. O Brasileirão não vai parar durante a Copa América. Então, o Dorival tem evitado convocar jogadores que atuam no Brasileirão. Mas tem Scarpa e Paulinho como opções para integrarem essas 3 novas vagas abertas pela Conmebol. Então, o Gabriel Milito vai ter dificuldade. O Atlético vai se reforçar na janela do meio do ano? Eu já respondo isso para você, mas eu lembro que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme, travas, insufilme em geral. Bem, primeiro, em relação à Copa América, contratar não vai adiantar. Por quê? A Copa América tem seu fim previsto para o dia 14 de julho. A próxima janela de transferências, ela será aberta só no dia 10. Então, contratações pensando em desfalques durante a Copa América não funciona, apenas se o Atlético quiser reforçar mesmo o time. Mas a Copa América será disputada fora do período da janela de transferências. Então o Atlético vai enfrentar esses desfalques e vai ter de se virar com o que tem em mãos. Muito se fala sobre o Júnior Alonso, um nome cogitado aí no meio do ano. O Atlético não deve fazer grandes movimentações nessa janela de meio de ano. E é até uma postura, um posicionamento oficial. O próprio presidente do Atlético, Sérgio Coelho, disse que, óbvio, o Atlético vai monitorar o mercado, vai observar possibilidades de negociação, mas não vai investir demais. Não vai fazer qualquer tipo de loucura para contratar. Apenas se tiver uma oportunidade ou se perder algum jogador de forma definitiva. Então o Atlético não deve fazer grandes movimentações. O que favoreceria para uma situação envolvendo o Júnior Alonso? Júnior Alonso está jogando no futebol russo, tem contrato com o Krasnodar até o meio do ano que vem. E a região ali de Krasnodar tem sofrido com algumas ameaças ucranianas. Segue o conflito entre Rússia e Ucrânia. Então esse tipo de ameaça pode até favorecer uma volta do Júnior Alonso, mas o Atlético só contrataria nas seguintes condições: empréstimo, sem qualquer custo de transferência, e diminuição do salário, já que hoje o futebol russo paga uma quantia interessante ao zagueiro paraguaio. Vamos ver. Essas são as informações do Galo nesta sexta-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Atlético. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.